Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que você já está conosco. Que bom, aleluia, que você já está com seus ouvidos atentos, né, para receber tudo aquilo que Deus vai nos transmitir nesta noite. Aleluia. O tema para hoje, que Deus colocou em meu coração para estarmos meditando, é o cuidado com as distrações. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor colocou então no meu coração este tema, para que nós estejamos meditando nesta noite. Aleluia. Porque hoje nós temos muitas coisas, né, que podem nos distrair. Não é verdade? Você imagine uma cena. Você está usando o seu computador, a TV está ligada em algum aplicativo aí de filmes, de séries, e de repente você está ao mesmo tempo também vendo o que está acontecendo ali nas redes sociais, no teu celular. É muita informação, é muita distração. Aleluia. E é muito tempo envolvido com essas mídias, com esses aparelhos. E muitas vezes falta tempo para se dedicar ao reino de Deus. Não é verdade? Glórias a Deus. Então, nesse estudo, nós vamos abordar sobre os perigos, né, dessas distrações e a importância de manter o nosso foco em Deus. Amém? Então, hoje vamos meditar sobre esse tema. Glória a Deus. Dando início ao estudo, vamos meditar no texto bíblico que está em Colossenses, no capítulo 3, no versículos 1, 2, 16 e 17. Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra em Colossenses está dizendo, né, que nós já ressuscitamos com Cristo. Glória a Deus. Então, hoje nós somos uma nova criatura. Glória a Deus. Nós temos então que buscar as coisas de Deus e não ter o nosso foco nas coisas que são aqui da terra. Não é? Aleluia. Oh, glórias. Então vamos meditar sobre esse tema, o cuidado com as distrações. Louvado seja Deus. Porque as distrações, elas podem nos afastar de Deus. Por quê? Porque muitas vezes elas desviam a nossa atenção. Muitas vezes nós temos o interesse, né, de estudar a palavra de Deus, de meditar, mas aí vem uma coisa e vem outra e tira o nosso foco, desvia a nossa atenção. Essas coisas nos mantêm ocupados, não é? De uma forma que prejudica a nossa vida espiritual, né? Glória a Deus. A gente fica ocupado com essas coisas que não são essenciais para a nossa vida espiritual. E isso nos impede de buscar a presença de Deus, muitas vezes, né? Nos impede, muitas vezes, de seguir os princípios que Deus coloca diante de nós e que está na sua palavra e é a sua vontade. Então é importante que nós consigamos identificar quais são as principais distrações que está tomando o nosso tempo, né? Que está fazendo com que a gente não tenha o tempo necessário com Deus. Quais são essas distrações que estão acontecendo na nossa vida? E tomar medidas para reduzir a quantidade de tempo que a gente dedica a elas. Ou até mesmo, dependendo de quais são essas distrações, eliminá-las. Se elas não estiverem louvando e glorificando o nome de Deus, nós temos até que eliminá-las das nossas vidas e priorizar o nosso tempo com Deus. Amém? Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15, diz
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui Paulo estava dizendo, prestem atenção na maneira como vocês estão vivendo. Né? Tenham cuidado. Não sejam insensatos. Né? Ele está falando, não andem como nécios. Né? Não andem como pessoas insensatas, pessoas sem sabedoria. Não. Aleluia. Andem como pessoas sábias. Quando é que nós estaremos andando como sábios? Quando estivermos cumprindo a palavra e a vontade de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Quando nossos pensamentos forem governados pelo Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Quando nós estivermos pensando nas coisas que são do alto. Glória a Deus. Nós estaremos usando o nosso tempo com sabedoria. Aleluia. Glórias a Deus. Então nós temos que aproveitar ao máximo, né, o tempo que nós temos nesta terra de forma sábia, porque os dias são maus. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que estar atentos, né, com o que tem ocupado o nosso tempo. Nós temos que estar atentos com isso. Né? Nós lemos na palavra inicial desse estudo, em Colossenses, no capítulo 3, e no versículos 1 e 2, dizendo assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Glórias a Deus. Né? Paulo estava então dizendo, olha, mantenha o pensamento de vocês nas coisas de Deus, e não nas coisas terrenas. Então que nós possamos ter um tempo especialmente dedicado para nos alimentarmos com a palavra de Deus e para nos achegarmos a Ele através da oração, através da adoração. Que nós tenhamos um tempo especialmente separado nas nossas vidas, durante os nossos dias, para nos achegarmos a Deus. Glória a Deus. Para sentirmos a Sua presença, para sermos conduzidos pela Sua vontade. Glórias a Deus. Para nos apresentarmos diante dEle. Aleluia. Através das nossas orações. Glória a Deus. Então nós temos que ter tempo com Deus. Nós precisamos ter tempo com Deus. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, nós lemos: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Glória a Deus. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai sentir a presença de Deus. Aleluia. Está dizendo também: limpai as mãos, pecadores, louvado seja Deus. Ou seja, busque se purificar. É isso que está dizendo. Glórias a Deus. Busquem a santidade. Busque estar diante de Deus da forma como Ele te mostrou que é a vontade dEle na tua vida. Glória a Deus. E está falando de vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ou seja, não tenha a sua mente dividida, não tenha a sua mente nas coisas de Deus e nas coisas do mundo. Aleluia. Né? Então nós temos que nos achegar a Deus a todo tempo. Glória a Deus. Então que nós estejamos assim, né? Com tempo para Deus, para a Sua palavra, para meditar na Sua palavra, para nos achegarmos a Ele, para sentirmos a Sua presença. E não só isso, que nós sejamos usados também para transmitir para outras pessoas esses mesmos valores. Glória a Deus. Para aconselhar as pessoas também, que elas tenham um procedimento da mesma forma, buscando a presença de Deus a todo tempo. Em Colossenses 3,16 nós lemos: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Glória a Deus. Então Paulo estava dizendo que a palavra de Deus esteja em todo o tempo com você, na sua mente. E como é que a palavra de Deus vai estar na nossa mente?
quando nós dedicarmos tempo, aleluia, para aprendermos na palavra de Deus. Isso vai nos trazer sabedoria, glórias a Deus. Isso vai nos ensinar, aleluia, a vivermos de acordo com o que Deus tem preparado para nós, com a sua vontade, aleluia, aleluia. E da mesma forma, aconselharmos, né, outras pessoas, ensinarmos, instruirmos outras pessoas na palavra de Deus. Olha como isso é importante, né? Quando você estuda, aprende a palavra de Deus, Deus está te permitindo que você também seja um mensageiro dessa palavra para outras pessoas, incentivando elas, né, a aprenderem, incentivando elas a estarem adorando ao Senhor. Glórias a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, incentivando ela a adorar a Deus. E incentivando também elas a serem gratas ao Senhor, não é? Glória a Deus. Imagina quando você visita uma pessoa que está passando aí por um momento difícil na vida dela e você convida ela para estar orando junto com ela por aquela situação e você traz uma palavra de ânimo, glórias a Deus, uma palavra que vai renovar as forças dela, que vai renovar a fé daquela pessoa, aleluia. E aí no final você fala, vamos adorar a Deus com um hino, e você começa a cantar e ela também canta junto com você, você renovou aquela vida, glória a Deus, aleluia. E depois você fala, gratos nós somos, porque sabemos, aleluia, em quem nós confiamos. Oh, glórias a Deus. Nós confiamos no nosso Deus. Aquela pessoa, quando você sair dali, ela vai ser uma outra pessoa. Oh, glórias a Deus. Então, que Deus possa nos usar dessa forma também. Amém? Então, que as nossas atitudes, em todo o tempo, estejam glorificando o nome do Senhor, né? E sempre sejamos gratos a Ele. Assim também como nós lemos no início desse estudo em Colossenses, capítulo 3 e o versículo 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Tudo que você fizer, faça para glorificar o nome do Senhor. Tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, façai qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus e seja grato. Glórias a Deus. A Deus. Oh, Deus Santo e Poderoso. Agradeça sempre a Ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Oh, Deus Santo e maravilhoso. Então, nós temos que ter essas atitudes, né, que nós agora mencionamos. Mas o tema é para termos cuidado com as distrações. Então nós não podemos, né, dar legalidade, né? Não haja em nós legalidade para permitir que os cuidados e distrações desse mundo sufoquem a palavra que nós recebemos de Deus. Glórias a Deus. Nós não podemos permitir que as distrações façam com que a palavra que chegou até nós fique infrutífera, não tenha resultado nas nossas vidas. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Marcos capítulo 4 e o versículo 19. Mas, quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, isso então sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus já estava aqui falando, né, sobre uma parábola, a parábola do semeador. E ele estava dizendo que existem pessoas que são como uma semente que foi lançada entre espinhos, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas não estão com a sua mente voltada para as coisas de Deus. A sua mente, ela está voltada para as preocupações deste mundo, para as ambições das riquezas, né, e de outras coisas. Outras coisas nós podemos entender as distrações que se aparecem diante de nós. E tudo isso sufoca a palavra. E a palavra então não vai dar frutos. Então nós temos que ter este cuidado. Glória a Deus. Então, resumindo, né, que nós não permitamos
que nós não podemos dar permissão para que nada e nem ninguém prejudique o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos permitir que nada e nem ninguém prejudique o nosso relacionamento com Deus. Porque até agora nós estávamos falando de situações e coisas que podem nos distrair. Mas também existem pessoas que também podem prejudicar o nosso relacionamento com Deus, né? Em 1 Coríntios 15:33, Paulo diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, ele estava falando, olha, não se deixe enganar. As más companhias, elas podem corromper, estragar os bons costumes. Então, nós temos também que ter cuidado, né, com os nossos relacionamentos, né? Glórias a Deus. Para que também não sejam relacionamentos que tirem o nosso foco das coisas de Deus. Que não sejam relacionamentos tóxicos, né? Então nós temos que ter também esse cuidado. Louvado seja Deus. Porque nós temos que nos lembrar que nós temos um inimigo comum. E esse inimigo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Assim como está na palavra em João, capítulo 10 e versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus estava falando do nosso inimigo, do diabo, né? Que ele vem com essa intenção. Aleluia. E Jesus disse, eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Glórias a Deus. Deus tem muito mais para nos conceder. Glórias a Deus. O Senhor Jesus, ele disse, aleluia, que nós receberemos uma vida, e não é uma vida qualquer não. Glórias a Deus. Nós teremos vida plena. Glórias a Deus. Uma vida completa. Aleluia. Uma vida com abundância. E o inimigo, ele sabe disso. Por isso ele tenta fazer com que nós não recebamos essa vida abundante que Jesus nos prometeu. Aleluia. E ele vem então com essa intenção de roubar, de matar e de destruir. Mas muitas vezes você pode falar assim, eu não vou permitir que o inimigo venha, aleluia, destruir a minha fé, a minha comunhão com Deus. Eu não vou permitir. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Eu vou resistir a tudo. Todas as vezes que ele tentar, aleluia, me tirar da direção de Deus, eu vou resistir. Ele não vai conseguir me destruir. Não vai conseguir destruir a minha fé. Aleluia. Mas olha, se ele não conseguir te destruir, sabe o que ele vai tentar? Ele vai tentar te distrair. É isso. Se ele não conseguir te destruir, então ele vai tentar te distrair. É por isso que nós temos que ter cuidado. Cuidado com as distrações. Porque as distrações, elas podem nos fazer esfriar na fé. De repente você começa a ocupar teu tempo com outras coisas e não tem mais tempo para as coisas de Deus. E você vai reduzindo cada vez mais a tua comunhão, o teu relacionamento, o tempo de oração, o tempo de leitura. Você vai reduzindo cada vez mais a tua comunhão, teu desejo de sentir a presença de Deus na tua vida, porque você ocupa a tua mente com tantas coisas que aparecem diante de você, que você acaba esfriando na fé, né? E até mesmo essas distrações podem nos impedir de alcançar o propósito que Deus tem para nós. Porque para que os propósitos de Deus aconteçam na nossa vida, nós temos que nos dedicar. Nós temos que nos dedicar a Ele. Aleluia. Nós temos que cumprir o plano que Ele determinou nas nossas vidas. Se nós falharmos nisso, muitos dos propósitos que Deus tem para realizar em nossas vidas e através de nossas vidas, eles podem não se cumprir. Então é por isso que existe um perigo grande com as distrações. As distrações que nos afastam de Deus são todas aquelas que tentam nos influenciar, né? Aleluia. São todas as influências e atividades que tentam nos desviar do nosso relacionamento com Deus. Então essas são as distrações que nós temos que nos preocupar. Temos que ter cuidado, né? Distrações que tentam nos afastar de Deus, né? Distrações que tentam nos influenciar, aleluia, e fazer com que o nosso relacionamento com Deus seja cada vez menor, né?
Glórias a Deus. Fazer com que o tempo que nós precisamos ter para vivermos, aleluia, e aprendermos de Deus e termos atitudes de acordo com o que a gente aprende na palavra de Deus, de acordo com seus ensinamentos, esse tempo vai cada vez menor. Então essas são as atividades que nós temos que ter cuidado com elas, né? Aleluia. Atividades que nos afastam de Deus são todas as influências e atividades que nos desviam do nosso relacionamento com Deus e de vivermos de acordo com os seus ensinamentos. Isso pode incluir preocupações excessivas com o mundo material. Sua mente está tão focada nas coisas deste mundo que você ocupa todo o tempo, ou a maior parte do tempo, com isso. Né? Podem ser vícios, jogos, coisas que você faz frequentemente, toda hora, e leva tanto tempo com aquilo. Excesso de trabalho, relacionamentos tóxicos, né? Pessoas que não têm nenhuma conexão com Deus e tentam te arrastar para longe da conexão que você tem com Ele. Tempo exagerado com entretenimentos e com redes sociais, entre outras coisas, né? Então, essas são as principais distrações, né, que nós precisamos evitar que aconteçam nas nossas vidas. Glória a Deus. Oh, Deus Santo. Então nós precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Glórias a Deus. Aleluia. E evitarmos sermos dominados por essas distrações. Então dê prioridade para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Glórias a Deus. Procure não ocupar teu tempo com essas coisas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vimos, né, até esse instante, nesse estudo, que o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele pode usar as distrações como armas para tentar impedir a nossa conexão com Deus. Aleluia. E nós vimos que essas distrações podem ser encontradas em diversas áreas de nossas vidas, como nas redes sociais, nos nossos relacionamentos, nas atividades de lazer, de entretenimento, entre outras, né? Assim como nós já meditamos nesta noite. Louvado seja Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Não nos distrairmos a ponto de esquecermos de Jesus e de que a sua volta está próxima. O Rei está voltando. Glória a Deus. Nós não podemos nos esquecer disso, né? Distrair-se a ponto de esquecer-se de Jesus e da sua volta é um sinal de grande perigo. Lucas, capítulo 21, versículo 34, nós lemos: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Olha só, né? Jesus estava então aconselhando: tomem cuidado, para que não aconteça isso. Aleluia. Para que o coração de vocês não estejam tão sobrecarregados, tão ocupados com outras coisas, e coisas que não são da vontade de Deus, a ponto de que naquele dia, no dia da volta de Jesus, que vai acontecer de uma forma repentina, como num piscar de olhos, você não esteja preparado, aleluia, para ir para o reino que Deus tem já reservado para a tua vida. Então, tome cuidado com isso. Glória a Deus. Jesus ainda disse: olha, sabei isto, né? Que se o pai de família soubesse a que hora que haveria de vir o ladrão, ele então ficaria prevenido, ele ficaria vigilante, né? Para que o ladrão não entrasse em sua casa, ele estaria preparado, né? Mas o ladrão, ele vem sem avisar. Ele chega de repente.
Aleluia. Por isso é necessário estarmos atentos a todo tempo. Então assim Jesus estava falando, né? Aleluia. Esse grande dia está cada vez mais próximo, né? O dia em que Jesus irá voltar nas nuvens está cada vez mais próximo. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que estar preparados a todo tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos estar desapercebidos. Glórias a Deus. Jesus ele disse, porque o Filho do Homem há de vir a uma hora em que não penseis. Glória a Deus. Então que estejamos preparados, glória a Deus, a todo tempo. Estejamos sóbrios e vigilantes. Amém? Então é importante estarmos atentos e conscientes das influências que tentam prejudicar o nosso relacionamento com Deus, né? Estejamos então atentos com relação a isso. Amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. E a tecnologia, né, é o que mais tem tentado nos influenciar. De todas essas coisas que nós mencionamos, né, que nós temos que ter cuidado, que são distrações que podem acontecer nas vidas de todos nós, a tecnologia é o que mais tem tentado nos influenciar. Porque em meio ao tempo que nós vivemos, né, a era digital que nós estamos vivendo, a infinidade de atividades que estão à nossa disposição e de recursos que nós podemos explorar nas mídias digitais, né? Nós temos aí várias mídias digitais, aleluia, à nossa disposição. Nós temos que estar atentos, né, para não corrermos o risco de ocupar todo o nosso tempo com essas coisas. Não ocupar todo o nosso tempo com essas distrações. Aleluia. Portanto, eu quero dar mais foco, né? Vamos estudar mais detalhadamente esse assunto, né? Cuidado com as distrações que nós temos através da tecnologia. Amém? Vamos então falar sobre a internet e as mídias sociais. A internet, ela é neutra, né? A internet, então, não é boa e nem má. Ela não é moral e nem imoral. Ela é apenas uma ferramenta, né? Uma ferramenta como outras que estão à nossa disposição em nossas vidas, né? Da mesma forma, as mídias sociais, o que são as mídias sociais? Mídias sociais são as plataformas de entretenimento, né? Que você assiste filmes, vídeos, várias atividades. São plataformas também de comunicação, né, que você também tem à sua disposição. Plataformas, por exemplo, onde você faz um diário, assim como o Facebook, né, de tudo que acontece na sua vida. Aleluia. Tudo isso são mídias sociais. E essas mídias sociais são instrumentos, né, da tecnologia. E também, nós não podemos dizer que elas são boas e nem más, que elas sejam morais ou imorais. Elas também são neutras, né? Então, o que vai fazer a diferença? É o uso que se faz dessas ferramentas e instrumentos. Isso não é neutro. O uso que se faz dessas ferramentas e instrumentos não são neutros. E impõe um desafio ético e moral por parte de quem está usando esses recursos que a tecnologia coloca à nossa disposição. Então, a diferença é essa, né? A internet, mídias sociais, podem ser uma bênção nas nossas vidas, mas também podem ser uma maldição, dependendo do uso que se faz. Amém? Glória a Deus. E como cristãos, nós temos que ter essa consciência, né? Temos que estar conscientes da maneira que nos convém andar para agradar a Deus. Aleluia. Nós temos que ter essa consciência de como nós devemos proceder em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de ambiente, seja no ambiente físico ou no virtual. Paulo ele disse em 1 Coríntios 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Glórias a Deus. Paulo estava dizendo, né, que tudo aquilo que está à disposição dele, ele pode utilizar, aleluia, desde que seja de uma forma
que Deus aprova, né? Tudo é lícito, aleluia. Mas existem coisas que Deus não aprova, então não convém para nós cristãos fazer uso daquilo, ou proceder daquela forma. Da mesma forma, ele disse que mesmo aquelas que convém, mesmo aquelas que Deus aprova, nós vamos utilizar, mas não seremos dominados por nada dessas coisas. Amém? É isso que Paulo estava dizendo. Então nós temos que saber utilizar, né? Mas nunca ser dominados por nenhuma dessas coisas, né? Isso não pode ser o foco da nossa vida e do nosso tempo. A internet, as mídias sociais, elas proporcionam muitos benefícios, né? Por exemplo, demos aqui alguns exemplos, elas nos ajudam a criar novas amizades. De repente você pode ter amizades com pessoas que de outra forma, fisicamente, você não conseguiria, né? Ela nos permite interagir com pessoas que estão longe, né? De repente você consegue conversar com pessoas, parentes, amigos, que estão até em outros países, como se estivessem perto de você. Elas nos ajudam a divulgar mensagens. Elas nos ajudam a ter acesso a materiais de estudo. Glória a Deus, né? Porque antigamente você tinha que se deslocar até uma biblioteca e perder muito tempo ali, né? Às vezes até alugar um livro, alguma coisa assim, para você meditar na sua casa, depois você tinha que ter outro trabalho para ir lá devolver. Hoje você tem tudo isso disponível, né? Ela nos ajuda a expandir conhecimentos e relacionamentos profissionais. Então, a internet, ela pode ser uma bênção, né? Mas também elas podem trazer vários perigos, né? A internet e as mídias sociais podem trazer vários perigos, como, por exemplo, pode gerar relacionamentos superficiais. As pessoas, muitas vezes, elas não se preocupam mais, né, em estar perto, em abraçar, em estar ali, né, dando um apoio, olhando nos olhos ali daquela pessoa. Muitas vezes ela só conversa por WhatsApp, ou por Facebook, ou por outro tipo de mídia, né? E não está mais ali. As pessoas se esfriaram nos seus relacionamentos, né? Então pode gerar esse tipo de relacionamento superficial. Pode promover isolamento social, né? As pessoas só querem viver agora em casa, né? Muitas vezes elas não socializam mais, não conversam mais, né? Às vezes até dentro da própria casa, as pessoas não se conversam mais. É só no celular, é só nessas mídias, não é? E não se conversa mais. Pode desencadear problemas psicológicos, pode contribuir para quadros depressivos e, principalmente, pode roubar o nosso tempo com Deus. Então nós vemos que são ferramentas, são instrumentos que estão à nossa disposição, mas nós temos que saber utilizar. Elas podem ser bênção nas nossas vidas, mas também podem se tornar maldição. Então, nesse aspecto, como cristãos, nós somos responsáveis tanto pelo aquilo que nós fazemos através desses instrumentos virtuais, né? Nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz com os nossos celulares, né? Tudo aquilo que a gente vê na TV, tudo aquilo que a gente publica. Nós somos responsáveis, aleluia, por tudo aquilo que a gente faz, aleluia, através desses instrumentos virtuais. Em Salmo 101, versículo 3, diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Glória a Deus. Então, nós temos que agir, aleluia, dessa forma. Se aquilo é condenado por Deus, eu não quero me aproximar daquilo, né? Aliás, se aparenta ser condenado por Deus, se aparenta ser mal, eu me afasto daquilo. Nós temos que fugir da aparência do mal. Odeio a obra daqueles que se desviam. Aleluia. Então as pessoas que muitas vezes até se orgulham, né, de fazer coisas que Deus reprova,
Isso aí nós temos que nos afastar dessas pessoas. São relacionamentos tóxicos. Né? Nós podemos nos aproximar deles com a intenção de ganhá-los para Cristo, isso sim. Mas a nossa convivência tem que se restringir, aleluia, a aconselhar, né, essas pessoas. Porque esse tipo de coisa não vai se pegar a mim. Amém? Glória a Deus. Então, esse é o procedimento que nós temos que ter. Né? Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz através desses instrumentos, como também somos responsáveis pelo tempo que a gente se dedica ao uso das mídias sociais, ao uso da internet. Nós também somos responsáveis por isso. Nós não podemos ocupar todo o nosso dia, ou a maior parte do nosso dia, com isso. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Glórias a Deus. Então nós somos responsáveis também pela quantidade de horas que a gente passa numa tela de celular, numa tela de computador, numa tela de televisão. E tudo isso rouba tempo que nós devemos ter com Deus. E às vezes nem temos tempo com Deus, ou quando temos, é algo tão breve que nem faz tanta diferença na nossa vida espiritual. Então nós temos que ter esse cuidado. Cuidado com essas distrações. O mundo virtual é uma realidade bem presente nas nossas vidas. Glórias a Deus. Nós não podemos ignorar, né, a existência do mundo virtual, porque está no nosso dia a dia. E como os cristãos, então nós devemos fazer parte sim desse universo virtual. Né? Aqui nós não estamos condenando o uso da internet, o uso de mídias sociais, não é isso. Glórias a Deus. Nós já estamos dizendo que nós temos que ter cuidado, né? Usar de forma disciplinada essas coisas. É isso que nós estamos trazendo para a nossa meditação. Porque a igreja, ela está no mundo. Aleluia. A igreja, ela está no mundo, mas ela não faz parte desse mundo. Por quê? Porque a nossa pátria não é aqui. Glórias a Deus. Aleluia. Nós estamos com os nossos olhos no reino celestial. É para lá que nós queremos ir. É lá que nós queremos estar. Mas agora nós estamos vivendo aqui, neste mundo. Glórias a Deus. Em João, capítulo 17, versículos 15 a 17, Jesus estava orando a Deus. E ele disse assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Glórias a Deus. Jesus estava aqui então orando ao Pai. Aleluia. Por todos nós que hoje aqui estamos, aleluia, vivendo na presença de Deus. Ele estava dizendo: não peço que os tire do mundo. Glórias a Deus. Aleluia. Mas eu peço que os livre do mal. Porque eles não são deste mundo. Glórias a Deus. Assim como ele, Jesus também não era deste mundo. Mas estávamos vivendo aqui. Então, enquanto estivermos aqui, que nós estejamos sendo santificados pela palavra de Deus, que é a verdade. Que o Senhor nos santifique, aleluia, na verdade, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, assim que nós devemos, aleluia, estar sempre, não é? Glória a Deus. Vivendo segundo a palavra de Deus, que é a verdade. Então nós temos que saber conviver em qualquer ambiente. Glórias a Deus. Porque isso é parte do nosso testemunho. Oh, glórias. A gente tem muitas preocupações, né? Quando nós saímos na rua, porque as pessoas que sabem que nós somos cristãos, elas olham para nós e elas esperam atitudes de cristão. Da mesma forma no mundo virtual. Nós temos que ter essa mesma preocupação. Glórias a Deus. Glórias a Deus. De dar um bom testemunho. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, ao invés de termos a internet e as mídias sociais como uma distração, como um risco para a nossa comunhão com Deus, que a gente use essas ferramentas, então, para divulgar e semear os valores eternos do reino de Deus.
Oh, glórias. Que então a gente usa essas ferramentas, aleluia, para espalhar o Evangelho. Glórias a Deus. Para espalhar as boas novas do Evangelho. Que usamos essas ferramentas para ganhar vidas, almas para Cristo. Que usemos essas ferramentas para fortalecer, aleluia, as pessoas na palavra e na vontade de Deus. Mateus 16:15 e Atos 1:8. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Marcos 16:15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. E Atos 1:8 diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava dando as últimas instruções para os seus discípulos. Aleluia. Antes de ele subir aos céus. Glórias a Deus. Antes da sua ascensão aos céus. E ele disse que eles receberiam a virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. Hoje nós também temos a virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E o seu fruto, aleluia, ele está sendo manifestado em nossas vidas e através de nós. E ele diz que, aleluia, eles seriam testemunhas em todos os lugares e até os confins da terra. E hoje também, aleluia, Deus espera que nós demos um bom testemunho, glórias a Deus, e levemos a palavra, a sua palavra, até os confins da terra. E a internet, as mídias sociais, elas são ótimas ferramentas para isso. Amém? Glória a Deus. Então, aqueles que optam por não utilizar os recursos da internet e ficam de fora das redes sociais, essas pessoas então estão perdendo uma ótima, uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus, né? Porque é uma seara fértil para o evangelismo e para o zelo de vidas. Glórias a Deus. Você pode alcançar muitas vidas através das redes sociais, das mídias sociais, da internet. Glória a Deus, aleluia. Agora mesmo, né, nós estamos fazendo o estudo aqui da Palavra de Deus, transmitindo o estudo da Palavra de Deus ao vivo através do Facebook, né, que é uma rede social. Depois, eu pretendo utilizar esse vídeo, passando ele para outra ferramenta, outra mídia, que é o YouTube. E aí, pretendo compartilhar esta mensagem através do WhatsApp, que é outra rede social. Então, nós podemos utilizar esses recursos, aleluia, para alcançar vidas. E eu até convido você também, né, a compartilhar esse estudo, né, com as pessoas do seu relacionamento. Glórias a Deus. Para que elas também sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Então, é uma ferramenta muito importante, né, para a divulgação do Evangelho e também para o cuidado com as vidas. Então nós temos que usar desta forma. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos para a conclusão desse estudo? Oh, Deus maravilhoso. Que estejamos então atentos e vigilantes, para que nenhuma distração nos desvie dos propósitos de Deus para nossas vidas. Que nenhuma distração nos impeça de experimentarmos a plenitude do amor e da presença de Deus. Que nenhuma distração nos impeça de viver de acordo com os princípios de Deus para nós. Amém? Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Então, que a cada dia nós possamos perseverar na busca por um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, né? Que cada dia nós tenhamos mais tempo, aleluia, com o nosso Deus. A cada dia nós busquemos nos aproximar mais e mais da sua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Amém, igreja? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero então agradecer a todos que estiveram conosco nesta noite, meditando, né, na palavra do Senhor, e que essa palavra tenha feito uma diferença, né,
na vida de todos, que possamos meditar se estamos usando de forma correta o tempo que Deus nos dá, se estamos sabendo utilizar da melhor forma, se não estamos permitindo que nenhuma dessas distrações roube o nosso tempo com Deus, que nós possamos meditar sobre todas essas coisas, não é? Glória a Deus. Então, muito obrigado a você que esteve conosco. Vamos então agradecer ao Senhor. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos e agradecemos, Pai, porque o Senhor, meu Deus, é o nosso maior bem. Aleluia. Nós não temos outro bem maior do que o Senhor nas nossas vidas. Não existe nada mais importante nas nossas vidas do que te agradar. Não existe nada mais importante nas nossas vidas do que fazer, Pai, aquilo que o Senhor nos determina através da sua palavra. Aleluia. E de fazer a tua vontade, Pai, porque sabemos que isso é o melhor para nós. A tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Deus nos ajuda, Senhor, a estarmos administrando, Pai, e um bem que o Senhor também nos dá, que é o tempo. Da forma, Pai, que louve o teu nome, Senhor. Nos ajuda a eliminar, Senhor, das nossas vidas tudo que esteja roubando o nosso tempo, Pai, contigo. Oh Deus, que nós tenhamos, Pai, sabedoria, Senhor, para usar as coisas que o Senhor coloca à nossa disposição. Oh Deus, nos ajuda, Pai, a estarmos fazendo, Pai, da forma melhor, Pai. Aleluia. O uso de tudo que o Senhor nos coloca para as nossas vidas. Que sejam bênçãos, Pai, na vida de todos nós, tudo aquilo que o Senhor nos permite usar. Oh Deus. Pai, abençoa, Pai, a cada vida, a cada pessoa, Senhor, que acompanhou esse estudo, abençoa as suas famílias, nos guarda, Senhor, a todo tempo, Senhor, da aparência do mal, nos livra da aparência do mal, nos livra, Senhor, de fazermos coisas que possam entristecer o Teu Espírito Santo. Nos fortalece todo dia, Pai, para que estejamos agradando a Ti em tudo. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.